Aqui estamos para juntos estudarmos a palavra de Deus, especialmente neste dia singular, chamado dia de preparação. Que Deus nos acompanhe e nos ajude na interpretação e na absorção das verdades que estão escritas em sua santa palavra. Nesse instante, quero convidar a pessoa que está responsável pela oração para que nos apresente diante de Deus e assim, então, retomarmos o estudo de sua palavra. Oremos, então. Bondoso Deus, Pai querido, Santo, Santo és Tu, poderoso, mantenedor de nossas vidas. Nesta manhã, Senhor, nós continuamos a nossa adoração que iniciamos no nosso lar, nesse momento, reunidos aqui. E te suplicamos, Senhor, nos aproximando de Ti humildemente e te pedindo, Pai, que o nosso coração, Pai, que diante da Tua presença, Pai, é tocado pela pessoa do Espírito Santo, que o Senhor, nesse momento, acenda, Senhor, em nós, a chama do altar do nosso coração na nossa vida. Te Amém. suplicamos e te pedimos, Senhor, tem misericórdia, Senhor, de nossas vidas. Como os Amém. filhinhos teus, nos colocamos em tuas mãos e te pedimos, Pai, por cada pessoa mencionada no grupo de oração, por cada filho teu, por cada pedido que nesse momento o Senhor nos sonda e nos conhece. Te pedimos, Pai, por cada um destes, pois temos a certeza que o Senhor há de aperfeiçoar a obra que o Senhor começou. Nesse momento, Senhor, nós te pedimos que a tua palavra, que ao ser ministrada pelo teu servo, Senhor, encontre em nosso coração, Pai, onde nós possamos aqui colocar na nossa mente, na nossa vida, e assim guardar esses tesouros do céu que o Senhor nos proporciona. Perdoa os nossos pecados. Nos dá, Senhor, um dia de preparação em tua presença. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, retomemos o texto de Mateus, capítulo 2, versículo 10 ao 12. Nós vamos, então, retomar parte dessa história, para que, então, possamos dar cadência ao estudo desta manhã. Verdades recapituladas aqui, nos lembramos que, naquele instante singular, os magos haviam chegado, portanto, ao lugar onde José e Maria se encontravam com o recém-nascido. Ali eles se curvaram em júbilo e alegria, e há uma distinção de júbilo para a palavra alegria, não? O júbilo é algo mais efusivo, a alegria é uma situação, portanto, circunstancial, o júbilo envolve um pouco mais, portanto, de efervescência, né, da vida e, então, dos nossos sentimentos. O fato é que esses personagens levaram consigo, portanto, presentes, ali se curvaram diante de Cristo Jesus, e há um dado que aqui nós precisamos atentar. Aqui nós precisamos nos lembrar dessa expressão que no verso 11 se põe, entrando na casa. A questão aqui que eu preciso explicar-lhes, já tomando consciência do estudo desta manhã, é que a palavra aqui não é utilizada, portanto, como estábulo, mas casa. Vamos entender isso do ponto de vista da geografia e do contexto histórico de época. O que ocorre, muitas vezes, é que o todo está sendo tomado dentro, portanto, da singularidade. Não é a parte pelo todo, é o todo agora que está sendo tomado diante da parte. Qual era a parte? Jesus, de fato, não havia estado hospedado em uma casa, estava sendo hospedado, portanto, em um ambiente que estava dentro de uma compostura de uma casa. Explico isto. Nos dias de Jesus, era comum naquela região, portanto, ali de Belém, uma região bastante com rocha calcária, você ter, então, casas sendo cavadas na rocha calcária, que era, portanto, mais, vamos entender isso numa linguagem mais simples, mais fácil de ser trabalhada, era rocha mais mole, nesse sentido, por ser calcária. E aí, então, normalmente se fazia assim.
A casa tinha 2 pisos. No piso superior estava, portanto, a moradia, e no piso inferior, normalmente se colocava, portanto, o ambiente para guarnecer os animais. Então, quando aqui Mateus usa a expressão oikos, que é a palavra grega aqui traduzida para casa, nós temos de nos lembrar deste contexto de época, como aqui estou expondo, né? Então, imagina, então, uma casa onde você tem a parte, portanto, inferior, aonde está o estábulo, e a superior, realmente, o lugar de moradia. Assim era, essas casas eram cavadas, portanto, aí na rocha calcária, e aí os cômodos eram divididos desta forma. Como, portanto, região muito propícia para essa situação, assim está. Então, o que está sendo dito aqui é que os magos chegaram à casa, certo? Mas temos de nos atentar que a casa tem, portanto, esses 2 compartimentos aqui, então, expostos. E aonde vão encontrar Jesus? Nessa parte singular, que é aí onde, então, se guarnecia os animais, o chamado estábulo, para que a gente também não confunda ou tenha uma linguagem bastante, eu diria, de alguma forma, leiga, tomando o estábulo, olhando, portanto, os estábulos que temos aqui, então, no Nordeste. Não é assim para a região ali, portanto, da Palestina e sobretudo, a cidade de Belém, porque a cidadezinha, na verdade, era composta por pastores, né? E eles tinham as suas casas da maneira como aqui estou expondo. Você pode atentar para essa singularidade, indo examinar isso nos textos históricos de época. Se você lê um pouco mais e quer mais informação, procura, portanto, que Heródoto, historiador, registra sobre isto, Flávio Joséfos, quando fala exatamente dessa questão dos judeus, questão ali geográfica, você consegue, portanto, atentar a essas particularidades. Então, este é o ponto, para não achar que há uma exposição conflitiva. Não há. É o todo aqui que está sendo tomado. A residência é o que aqui está a referir-se. Mas na residência, onde era que Jesus se encontrava? Não na parte realmente superior, mas a parte inferior, aonde se encontrava ali os animais guarnecidos. Então, voltando ao verso, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Há um sermão que eu tenho escrito exatamente sobre essas três ofertas aqui postas, né? O que isso significa dentro do contexto da vida de Jesus, no seu aspecto, portanto, simbólico, porque aqui, de fato, é uma realidade. Bem, voltando ao verso 12, diz: sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. O que ocorre aqui? Os sábios, então, encontram a casa em particular, veem Jesus onde ele se encontrava nesse instante, adoram-no, dão ali, então, seus presentes, e lembrem-se que eles haviam estado com Herodes no dia anterior e propuseram exatamente que voltariam até ele para levar-lhes a informação de onde se encontrava o menino. Só que, na noite, então, daquela visita, o anjo do Senhor aparece e dá para aqueles lá em sonho a advertência de não voltarem, então, para Herodes. O que é que eles fazem? Tomam um caminho oposto do caminho comum para retornarem à terra deles. Passados-se, então, os dias e Herodes não recebendo a informação destes, consequentemente, se ira. E aí vem, portanto, a cena que nós vamos adentrar daqui mais algumas outras abordagens no futuro. Porque minha ênfase nesta manhã é resolver um problema que normalmente aparece na mente de muitos estudantes da Bíblia e por talvez precariedade de estudo mais sério e talvez por preconceitos ou outras coisas mais que se somem a estas duas já expostas.
e terminam tomando uma espécie de posicionamento muito, eu diria, infantil sobre o episódio aqui que realmente ocorrera. A que me refiro especificamente? Quanto tempo Jesus passou em Belém? Essa é a questão aqui. Quanto tempo Jesus passou em Belém para, então, depois fugir para o Egito? Para que nós compreendamos isto, a primeira coisa a fazer-lhes lembrar é o seguinte: a narrativa da presença dos magos, a narrativa desta singular situação do nascimento de Jesus e da perseguição particular de Herodes, nós só temos esse registro no livro de Mateus. Marcos, Lucas e João não fazem referência a estes episódios aqui. Então, primeira atenção que eu gostaria que você tivesse é isto daí. Singularmente, apenas Mateus faz menção destes episódios que aqui estamos, então, estudando. Logo, você não tem como confrontar, né, mais informações destas questões com os demais, então, evangelhos, porque os demais, então, silenciam. Igualmente, Lucas registra um episódio que Mateus, então, também não registra, acerca, então, dos dias singulares da vida de Jesus. E é este o ponto que nós vamos, então, fazer o que eu chamo de chamamento para dentro do episódio aqui, para que você alargue a sua compreensão e sua fé, portanto, igualmente esteja robusta diante do episódio que aqui iremos estudar. Vamos partir de maneira bastante franca e direta com o que aqui estamos apresentando. Primeiro, pergunta a ser respondida é: quanto tempo Jesus permaneceu em Belém? Ali exatamente, Belém Efrata, né? Antes de fugir para o Egito. Esta é a questão aqui. Vamos voltar a algumas particularidades. Venha para o verso 8 do capítulo, então, 2 aqui de Mateus. Acompanhe. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. O verso em particular é um discurso, portanto, o que a gente chama em segunda mão, registrando a fala de Herodes. Então, o que Herodes diz para os magos, a cidade onde vai nascer o rei dos judeus, embora Herodes não usasse essa expressão, usou a expressão Merchiá, ou Machiá, que significa exatamente ungido. Quem usou a expressão rei dos judeus? Os próprios, então, magos. Neste introito particular entre Herodes e os três, Herodes informa para os três que a cidade do nascimento era Belém. E aí surge a pergunta: deste encontro destes magos com Herodes e o episódio da fuga, quanto tempo se deu para que, de fato, Jesus pudesse dali sair? Nós temos de nos lembrar que, dentre a circunstância do nascimento e todo o ritual que deveria Jesus passar para que, de fato estivesse ausente de qualquer acusação de que ele não era realmente submisso à lei mosaica, nós precisamos nos lembrar que, sobre esta acusação, Cristo não podia, portanto, recebê-la. Em outras palavras, ele teria de cumprir com todos os requisitos para que, então, o seu ministério pudesse ser solene e socialmente não ter, portanto, nenhuma pecha do ponto de vista de acusações sobre uma vida que era de um impostor. Ele teria de passar pelas cenas comuns. E quais seriam elas? Vamos nos lembrar, antes de fazer leitura aqui. Você se lembra que todo primogênito deveria ser apresentado no santuário 6 semanas depois, em recapitulação ao episódio, portanto, lá do Antigo Testamento, na noite em que os judeus deveram fugir do Egito. Esta cena se repetiu na história de Israel, que todo primogênito deveria ser apresentado ao sacerdote 6 semanas depois, então, do seu nascimento, 40 dias,
com o objetivo exatamente desta lembrança lá do Egito. Lembrando, assim, que as pragas não atingiram os primogênitos, esta cena significa isto, de que, na verdade, o primogênito ali estava protegido dentro da casa dos pais, em razão destes pais terem sido obedientes ao sinal proposto pelo Senhor de que as portas deveriam estar identificadas com o sangue do cordeiro. Então, estas informações históricas, lá do livro, portanto, de Êxodo, igualmente deveriam repetir-se na história, portanto, de qualquer primogênito na história de Israel. Então, consequentemente, Jesus tinha de passar por este rito. E se tinha de passar por esse rito, ele não podia se ausentar de Belém naqueles instantes, né? Porque há uma ideia, o que a gente chama leiga, de que os magos visitaram Jesus, no dia seguinte, portanto, houve o sonho para José, e aí, então, fugiram para o Egito. Cuidado que essas coisas estão dentro do escopo do que a gente chama de infantilidade. Não foi assim que funcionou. E como nós sabemos que não foi assim? Primeiro, por essa exposição histórica. Daqui a pouco eu vou te mostrar os textos bíblicos para isto. Segunda questão. Você se lembra que o rito da circuncisão também era algo que Jesus deveria praticar, receber, né, o rito, a fim de que, então, estivesse vinculado à nação judaica, dentro, portanto, da aliança ali estabelecida no passado, então, com Moisés. E, anteriormente a isto, o próprio, então, Abraão. O que é que a gente precisa lembrar? Portanto, se o rito da circuncisão dava-se 8 dias depois do nascimento, no mínimo nós já temos aqui que eles permaneceram em Belém pelo menos mais uma semana depois do nascimento. Aliás, do ponto de vista de compreensão física, você tem de atentar que Maria tivera o neném e não havia condições de, no dia seguinte, estar, portanto, fugindo para uma cidade talvez próxima ali do território, que é o caso de Alexandria, onde tinha colônias judaicas ali presentes. Havia uma colônia judaica, havia judeus, era isso que eu queria dizer, naquela região do Egito. Então, era para ali que eles deveriam se dirigir. Mas o detalhe é, como fazer isto se fosse no dia imediato do nascimento? As condições físicas da própria Maria, as condições, portanto, do próprio neném. Então, isso não poderia fazê-lo. Você não pode chegar a essa insensatez de que Jesus nasceu e aí veio, portanto, a informação do anjo e eles fugiram, portanto, na noite seguinte. Cuidado que esta exposição está bastante fora do contexto bíblico, mesmo porque ele teria de ser apresentado para a circuncisão 8 dias depois do nascimento. Então, onde vamos encontrar essas informações de que o que aqui estou a refletir tem fundamentação bíblica? Venha comigo ao texto de Lucas, porque Mateus não faz referência a este momento. Mateus expõe o que já vimos aqui, a presença, portanto, dos magos, a questão envolvendo Herodes, a situação, portanto, singular do problema do decreto que Herodes estabelece para a morte das crianças, mas ele, então, silencia especificamente o aspecto singular aqui sobre a dedicação de Jesus, a apresentação do templo. Nada disso acontece. Quem registra este episódio é Lucas. Portanto, venha comigo ao Evangelho de Lucas para a gente, então, atentar e eu fazer uma recapitulação e uma síntese para que não fique, então, sua cabeça meio confusa. Vamos aqui. Mais perto da Bíblia comigo, por favor. Venha, portanto, para o capítulo 2 do Evangelho de Lucas e acompanha comigo, portanto, o versículo 21. Diz assim: completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Então, veja, aonde estava Maria para que pudesse dali sair e levar até o sacerdote?
para que houvesse a cena da circuncisão. Completados os 8 dias, quem faz a cena de circuncisão no primogênito não é o pai. Não foi José que executou essa atividade, era o sacerdote. Cumprido, portanto, os 8 dias, volte ao verso, para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação, versículo, então, 22, quantos dias correspondem aos dias da purificação? 40 dias. Na verdade, especificamente, 6 semanas. Então, no mínimo, olha, se nós chamamos, portanto, aqui 8 dias em relação ao período para a circuncisão, e mais, portanto, os 40 dias correspondentes, porque dentro dos 40 dias não estão os dias da circuncisão. Os dias a semana da circuncisão é um ato, portanto, à parte. Então, no mínimo, são 50 dias aqui. Isso implica dizer cerca de quase 2 meses após o nascimento, ou seja, melhor, somado do nascimento até o episódio aqui. O que implica dizer que Maria e José permaneceram ali em Belém um período não inferior a 2 meses. O que implica dizer, portanto, que nós temos aqui algo solene, a misericórdia de Deus, a situação, portanto, da visita dos magos, que voltam para a sua terra, até que, então, Herodes dá conta de quantos dias se passaram e os magos não voltaram, e que ele, então, começa a regimentar toda a estrutura para vir com o decreto de morte para as crianças. Logo, nós temos de estar dentro dessa compostura, mas continue lendo o versículo 22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém. Ora, eles não estavam no Egito para de lá saírem e virem a Jerusalém. Eles estavam em Belém. Levaram-no a Jerusalém. De Belém a Jerusalém, a distância geográfica, aproximadamente aí uns 10 quilômetros. É algo próximo de onde eles estavam, portanto, durante esse período. Agora, há um detalhe que aqui a gente precisa também convergir. Por que eles vieram a Jerusalém? Não aqui, né, por esta cena, mas apenas para recapitular algo para você. Por que eles vieram a Jerusalém? Diante do decreto que era para o recenseamento. E aí você se lembra que não encontraram hospedagem adequada até que ficaram, portanto, em Belém. Então, é possível que depois daquela noite do nascimento de Cristo, a possibilidade, portanto, que o dono ali da estribaria, que também era o proprietário da casa, aonde estava a estribaria, o que a gente chama, portanto, ali do estábulo, deram condições melhores para Maria. Tudo isto é possível ter acontecido, embora a gente não tenha registro histórico sobre isto. Nem Ellen White também aborda sobre essa questão. Mas a possibilidade, ela é enorme, porque nenhuma família que tenha sensibilidade de ver uma senhora, portanto, grávida, cuidando de uma criança, permaneceria, portanto, naquele estábulo 2 meses. Então, aí, vincula-se um outro detalhe. Os magos, quando chegaram, e Mateus registra, entraram na casa, a possibilidade é que deste dia, portanto, do nascimento para frente, porque eles não chegaram no dia do nascimento, mas eles chegaram dias posteriores ao nascimento. Se lembrem que eles vieram para Jerusalém, ali, portanto, procuraram, não havia, portanto, informação sobre isto, mas os pastores que estavam guarnecendo as ovelhas naquela noite em particular, já haviam recebido o anúncio de que o Salvador do mundo havia nascido. Então, quanto tempo passou os magos ali em Jerusalém? Não foi na mesma noite que eles foram procurar Jesus, não foi no dia seguinte que eles foram procurar Jesus. E como nós sabemos que não foi, por causa desse introito que eles tiveram, portanto, ali com os sacerdotes que não os receberam, viera, portanto, o convite, depois da fofoca ali, que haviam esses homens chegado em Jerusalém, eles vieram à casa de Herodes, então, consequentemente, também não se deu no mesmo dia. Então, a gente tem sempre esse detalhe. Então, quando eles chegaram para o local onde Jesus estava, depois da informação que Herodes dissera que era em Belém, a cidade que deveria nascer o rei,
é que eles para lá se dirigiram, e a distância, reitero, embora pequena, de Jerusalém para Belém, cerca aí de 10 quilômetros. Então, no mínimo, eles chegaram ou no segundo ou no terceiro dia depois do nascimento de Jesus. O que implica dizer que, neste marco de tempo, é possível que realmente Maria já não estivesse mais no estábulo. É possível que ela já estivesse no lugar mais adequado, dentro ali da própria casa, do proprietário dali do estábulo. Tudo isto, e por que ainda mais a gente tem de se lembrar dessas particularidades? Porque, vejam, o recenseamento continuou. Maria não chegou, né, a Jerusalém para recensear-se, porque, na verdade, naqueles dias em particular, o que ocorrera? O nascimento da criança. Então, a permanência ali se dera durante mais alguns dias para cumprir realmente a ordem estabelecida pelo governo ali romano de época. Então, você tem de ter essa visão bastante ampliada para não ter, eu diria, uma compreensão infantil acerca do episódio que realmente ali ocorrera. Mas ainda, venha comigo a Lucas, capítulo 2, e acompanha o versículo 22, a informação aqui que se tem. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Quando isso ocorre? 6 semanas, que é o rito, portanto, aí dos 40 dias, lembrando a história lá da fuga, então, do Egito. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. E foi exatamente aí onde entra a cena de, então, Ana como profetisa, reconhecendo que ali era, de fato, o Cordeiro de Deus, e o caso, portanto, do próprio piedoso ali, Simeão, que se encontra naquele momento, e não era ele, portanto, o que ministrou o rito. No texto do livro Vida de Jesus e Desejado de Todas as Nações, fica evidente que Simeão estava presente quando viu a criança, então aí ficou impactado, porque a profecia se cumpriu de que a ele lhe havia sido prometido que ele não morreria antes de ver o Salvador de Israel, o Salvador do mundo. E isso ocorrera, mas não foi ele que praticou o rito aí da consagração. Observe o versículo 24. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, isso foi feito por José e Maria. Ora, para que ela pudesse vir a Jerusalém, nas condições, portanto, de uma mulher no estado puerperal, após pós-parto. Isso você tem de atentar que, na verdade, isto não poderia ocorrer no dia seguinte. Não haveria condições físicas para estar fazendo uma caminhada de Belém a Jerusalém, 10 quilômetros, numa situação dessa. Então, veja que a compostura aqui do texto bíblico é enfático. Logo, voltando a Mateus capítulo 2, vamos aqui agora, quando a gente chega, portanto, ao contexto do versículo 12 do capítulo 2 de Mateus, na ordem, capítulo 2, versículo 12, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. A quem, então, houve, eu diria, a quem melhor está aqui a referir-se? Aos magos, né? Então, aqui, o anjo, na verdade, vem e dá essa advertência. Eles vão embora. Mas a gente tem de atentar que não foi aí, no dia seguinte, que José e Maria fugiram para o Egito. Razão pela qual o versículo 13 agora tem a sua compostura e nós vamos tirar algumas lições aqui. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Ora só, que aqui a gente precisa aqui lembrar
Isso não ocorreu, diante do que já aqui expusemos, com a questão, portanto, dos ritos da circuncisão e, então, das 6 semanas, né? A chamada semana da purificação. Nós temos de nos lembrar que, então, este episódio ocorrera a posterior, né? Ou seja, posteriormente àquilo que após a semana da purificação. Então, é claro que aí Maria permaneceu em Belém algum tempo, não menor do que 2 meses, né? Ela permaneceu ali. Então, a decisão de Herodes para vir estabelecer o decreto de morte, houve, portanto, todo este tempo aqui. E a gente, então, tem de atentar para uma singularidade. Na noite que o anjo, então, veio a José e disse-lhe que deveria, portanto, fugir para o Egito, ele não esperou o dia amanhecer. Ele seguiu, na mesma noite, indo embora para isto, porque o decreto havia sido já estabelecido. Amigos, há algo solene aqui, e eu me emociono mais uma vez com as verdades do Evangelho. Deus nunca deixa o seu povo sem informação. Haverá uma última noite nesta terra, para mim e para você. Se vivos estivermos, temos de atentar que haverá um sinal para os adventistas do 7º dia, fugirmos. E a gente precisa, essa é a lição desta manhã, a gente precisa ser obediente às orientações de Deus. Ele nunca, reitero, deixa o seu povo sem informação, mas seja obediente. Quando o Senhor disser, está na hora de fugir, fuja. Está na hora de ficar, fique. Mas não desobedeça às ordens diretas de Deus. Não há perda de autoridade, não há perda de respeito quando a gente, então, recua à luz dos comuns, dos olhos comuns, dirão, esses indivíduos são covardes, estão recuando. Não, nós somos fiéis, nós estamos cumprindo o que o Senhor nos pediu. Se ele disser avance, avance. Se ele disser recue, recue. Não duvide. Deus vai te proteger e vai nos dar a graça de avançarmos. Quando surgir decreto dominical, saberemos o momento certo, que é a partir deste sinal que temos de fugir. Mas não é o momento agora. Não entre nessas parafernálias. Anjo não viera nos dizer, agora está fugindo, agora é covarde. É o contrário, se fizermos isto agora, estamos em desobediência ao que Deus nos orientou. Ele fizera com o seu filho. Ele dissera para José, fuja. Aspecto de fuga tem a ver, portanto, com orientação de Deus, respeito. Respeito à sua ordem. Então, respeitem a ordem de Deus. E para nós está claro de que a revelação direta deixada para esta igreja, que quando surgir o decreto dominical, é o momento de fugir, de abandonar as cidades onde você está, de procurar, portanto, um ambiente mais em paz para ficar, porque daí para frente os acontecimentos serão rápidos e sucessivos e não haverá muito tempo, ou seja, de perseguição. No máximo, quando a gente olha a profecia de acordo com o texto lá do livro O Grande Conflito, dura tudo isto com pragas, com chuva, com derramamento da chuva serôdia, cerca de 1 ano, não passa disto. Então, a gente tem de entender que Deus não permitirá que seu povo, na verdade, passe muito tempo em sofrimentos aqui. Assim foi com seu filho, assim será com sua igreja. A fuga para o Egito é um protótipo daquilo que será a igreja fugindo debaixo da ordem do Senhor para um lugar que ele vai proteger. Nós não sabemos para onde Deus vai mandar a sua igreja, a você e a mim. Não adianta você achar que você se prepara. É como Deus quer. Você pode fazer seus bunkers para tentar se proteger, não? Cavernas, né? Muitas vezes aí cavadas, subsolo, e aquelas ideias, portanto, aí esdrúxulas que a gente tem, mas isso não te protege. Se o Senhor não estiver com as suas mãos sobre a sua igreja, não é o que você preparou, o que eu preparei que nos vai proteger. Portanto, a lição singular nesta manhã é: seja obediente à voz de Deus. Se ele disser avance, avance. Se ele disser recue, recue. Porque ele não perdeu a autoridade quando ele disse para José, fuja. Deus poderia ter estabelecido anjos para ali estar protegendo, para vir uma guerra, e ele mandar fogo do céu e consumir, portanto, os soldados romanos. Mas não foi assim.
Ele disse, José, pega o menino, porque há alguém que está intentando matá-lo, foge. E há algo que nós temos de fazer quando Deus nos apela. Por isso, seja fiel àquilo que Deus estabeleceu. E não tenha uma visão infantil dos episódios que aqui ocorreram. Há toda uma situação, como nós aqui vimos, e eu quisera ter mais tempo para poder alargar a sua compreensão disto, para que você desenvolva a fé nas verdades que estão na palavra de Deus. Deus é fiel em cumprir sua palavra, e ele é fiel em cumprir o que estabeleceu para essa igreja. Essa igreja será perseguida, mas não será destruída por mão de nenhum, eu diria, ímpio, porque o Senhor protegerá os seus. Mas temos de obedecer. Que o Senhor te dê esta compreensão e esta submissão. É o meu desejo, igualmente minha prece. Senhor nosso Deus, que tu continues nos abençoando, nos ajudando, nos protegendo, guiando nossa vida para vivermos de maneira solene e justa. Senhor, obrigado porque tu não nos deixas sem informação. Foi sempre assim e o será até o último momento de história de nossa vida aqui, como tua igreja. Portanto, mais uma vez nos entregamos em tuas mãos, nesse dia que nos prepara para recebermos o teu santo sábado. Seja conosco e nos dê, de fato, confiança, submissão à tua palavra. Pedimos-te no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.